A graça e a paz, que privilégio poder gravar essas palavras, né, num dia como hoje, um dia de véspera de Natal, e eu espero realmente que você esteja muito bem. E o Senhor gerou uma palavra dentro do meu coração sobre o Espírito de Cristo que eu quero ler. Amém? Gostaria que você, se você tiver a oportunidade de ter uma Bíblia, que você pudesse realmente compartilhar comigo essa palavra. A palavra do Senhor está lá em Romanos 8, 9, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Queridos, o Espírito de Deus é o sinônimo do Espírito Santo. O Espírito de Deus é o Espírito Santo. E nós sabemos que esta palavra está dizendo assim: se vocês não estão na carne, mas estão no Espírito, e o Espírito Santo habita em vocês, quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Significa o quê? Nós estamos falando, a Bíblia, lá em Romanos, né, diz que nós temos o Espírito Santo desde o dia que nós nos entregamos a Jesus. Mas será que nós temos o Espírito de Cristo? O que eu queria chamar você a uma consciência, a uma análise, é sobre o Espírito de Cristo. Porque lá em Filipenses 2,5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo ele em forma de Deus, não teve usurpação a ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Queridos, hoje em dia o que nós vemos mais é a apostasia e, na verdade, ter o Espírito de Cristo não é querer ser igual a Deus, mas como Lúcifer quis, mas ter o Espírito de Cristo é se esvaziar, se humilhar, né? Assumir realmente a forma de servo, servir. Mas muitas pessoas não querem mais servir, as pessoas querem ser livres, mas se nós queremos ser dele, do Senhor, pertencer a ele, nós precisamos ser parecidos com Cristo. E hoje nós vemos que o Espírito de Cristo é um Espírito fiel, um Espírito terno, um Espírito de servo, calado, um Espírito manso. E muitas vezes nós esquecemos da mansidão, esquecemos completamente que precisamos ter tranquilidade, precisamos ter um espírito rendido, um espírito obediente. E nós vemos que as pessoas não querem isso, não querem renunciar para estar. Mas quem? A palavra lá em Romanos diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Quantos de nós dizemos: ai, eu amo a Cristo, Cristo é, ai, Jesus, chama o nome de Jesus, mas no dia a dia, como essas pessoas estão? Jesus, ele era o maior, ele era o próprio Deus e se fez carne. Se fez carne e ele não tinha nada, ele era despojado completamente de tudo. Ele se despojou de tudo. E nós entendemos
que ele serviu e não foi servido, quando ele poderia ser servido por anjos, por todos os anjos. E quando ele precisou ir a Jerusalém, Jesus, ele não tinha um jumentinho, ele pegou emprestado um, porque ele não tinha. E quando ele precisou fazer uma ceia, a última ceia, a ceia mais importante com os discípulos, ele também, de maneira tremenda, ele amou os seus discípulos e ele pediu emprestado um salão, uma sala, porque ele não tinha. E nós entendemos assim, que ele tinha dedicação, ele tinha entrega, ele tinha amor, ele tinha renúncia, ele foi aquele que olhou para os desanimados, os desvalidos, os paralíticos, os leprosos, todos eles. E na cabeça dele colocaram uma coroa com espinhos, colocaram nos ombros dele uma cruz, fustigaram, chicotearam, esbofetearam, e nós entendemos que ele foi escarnecido, sofreu todo tipo de rejeição. E quando nós dizemos, ah, não, eu sou cristão, sou crente, sou cristão, mas num primeiro levante nós desistimos, desanimamos, julgamos, criticamos, e não vemos que o Senhor, ele é tudo para nós, que ele abriu mão de tudo que ele tinha, e até quando ele morreu, nem o sepulcro não era dele. Ele era emprestado também, porque não tinha nem um pedacinho de terra para acolher o corpo dele. Ele precisou de um amigo rico para isso. E quando nós estamos diante de Deus e nós pensamos num texto desse, nós temos vontade de chorar. Chorar porque nós entendemos que o Senhor, ele não reivindicou a sua posição, ele não cobrou nada de ninguém, ele se anulou, ele se aniquilou por nós de uma tal maneira que nós entendemos também que ele foi para o mais profundo abismo resgatar tudo aquilo que nós poderíamos querer em ter. O Espírito de Cristo foi lá e tomou tudo aquilo que tinha sido delegado para Satanás. Nós entendemos que quando temos o Espírito de Cristo, que o projeto de Deus para o homem era ter famílias e com pessoas iguais a Cristo. Mas hoje nós vemos uma briga por posição muito grande. Hoje nós vemos o dinheiro falando mais alto. Hoje nós vemos as pessoas que um dia conheceram a Cristo de uma maneira tão íntima e perdendo a identidade em Cristo e perdendo o Espírito de Cristo. E nós entendemos que a primeira sugestão é abrir mão e deixar realmente cair no chão. Porque se você guardar, não vai frutificar, é o teu chamado. Importantíssimo é o chamado que você foi escolhido para cumprir o propósito de Deus. E nós entendemos que você devia falar isso hoje. Olha, Deus, eu quero entregar tudo, tudo. Hoje eu entrego tudo. Ó, pode me jogar de ponta cabeça que eu estou liso. Eu estou jogando tudo no solo, tudo aquilo que é propósito, chamado para crescer, para frutificar, para aumentar.
E hoje em dia, na igreja, é necessário pessoas que tenham um fogo de paixão, de amor, de desprendimento, de renúncia. E empreender no nosso espírito um pensamento em Cristo. Porque, queridos, a multidão não tem necessidade, mas os indivíduos têm. Às vezes, nós precisamos desaprender tantas coisas. A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma fábrica de dinheiro, a igreja não é de maneira nenhuma formada por multidões, mas Jesus morreu pelo indivíduo, porque ele falou que a salvação era completamente individual. E nós entendemos que quando você vence, quando Jesus vence por você, você tem que falar, olha, eu realmente sou apenas um instrumento e o Espírito de Cristo está em mim, o espírito de humildade, o espírito de servidão, porque o seu futuro, dentro do propósito do Senhor, ele é muito promissor. Ele é necessário que você tenha a revelação desta palavra poderosa. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Vocês não são controlados pela natureza humana. Vocês são controlados pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus está em vocês, amém. Mas se o Espírito de Cristo não estiver, você não está nele. Quantos? E nesse dia de hoje eu quero pedir ao Senhor para ministrar o seu coração de uma tal maneira que vocês se lembrem, olha, Senhor, eu sou apenas um instrumento. E se eu estou ganhando dinheiro, se eu estou ganhando multidões, é por um propósito, porque apenas eu sou teu servo, eu nada tenho e nada vou reter, porque eu vou usufruir dos bens e da herança que o Senhor tem para a minha vida. Mas não é isso que vai ganhar o meu coração e eu vou declinar o meu chamado. Muitos dirão assim, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E o Senhor vai falar, não, aparta-te de mim. Você não tinha o meu espírito. Você não tinha o meu espírito, o espírito de abnegação, o dono do universo que supostamente no dia de hoje poderia ter nascido num palácio, mas nasceu numa manjedoura, lugar de comida dos cavalos, dos burros, das mulas. Isso é a própria... Ele se esvaziou de toda a riqueza, de toda a grandeza, para ter em mim e em você um propósito de te mostrar que não precisamos de muito para viver, mas precisamos abrir mão, deixar cair no solo, frutificar, porque quando o trigo ele fica retido, ele mofa, mas quando o trigo ele cai no chão, o grão frutifica, multiplica. E é isso que é o propósito de Deus, que você possa realmente ser um instrumento servo, humilde. O Senhor está levantando uma nova geração, uma geração tremenda. E quando Deus te der uma palavra, não fique dizendo, ai, Deus está me usando. Não, eu sou apenas um mensageiro. Eu sou um carteiro. O meu lugar de vitória é o Espírito de Cristo, o lugar de mansidão, de quietude, o lugar realmente da tranquilidade. Eu quero orar e pedir ao Senhor
que possa trazer esse entendimento, encorajar você a fugir de todo o macete eclesiástico. Hoje nós estamos vendo pessoas que tiveram uma intimidade tremenda com o Senhor, foram pessoas usadas, serem presas, declinarem do chamado. Queridos, você está passando por uma prova. E esta prova você é realmente cristão? Você tem o Espírito de Cristo? Porque se o Espírito de Cristo não estiver em você, você não está nele. Não se engane. Não se engane. Então, nessa noite, nesse culto, eu quero declarar sobre a tua vida que haverá uma graça tão grande sobre a tua vida. E você vai entender que o seu chamado, os seus medos, seu temor vai ser carregado, vai ser jogado aos pés de Cristo. E nós entendemos que o Senhor, Ele deixou um tempo como uma incubadora, mas agora está manifestando o Espírito dEle em todos os lugares. E você vai ver pessoas que eram uns bebês crescendo, porque estão se dedicando nesse lugar de vitória. E esse lugar de vitória, existe um lugar de plena realização, que é o Espírito de Cristo, o Espírito da abnegação. E eu quero declarar sobre a tua vida que vai brotar a mansidão, você ser servo, servir, dizer ao Senhor, Senhor, eu quero ter sabedoria, humildade para te agradar, fé para te agradar. E vou passar nessa prova, apesar de estar subindo degraus empresariais, financeiros, eu ainda entendo que eu estou no Espírito de Cristo. Eu sou apenas um servo. Me dá humildade para entender que é o Senhor que está me dando essa revelação na minha vida. E eu quero, Senhor, deixar cair no solo essa semente. Eu quero ter esse chamado poderoso, transbordando em uma semente para 1000 sementes, em nome de Jesus. Gostaria de orar junto com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por uma palavra. Senhor, existe uma conspiração divina nesses últimos tempos. Nós temos visto, Senhor, que essa estrela, tantos e tantos sinais têm acontecido nesse mês. A maior chuva de meteoros, o alinhamento de Júpiter e Saturno, pertinho do Natal. Sabemos, Deus, que o Senhor detém todo o poder. Por isso, essa pessoa que está me ouvindo nesse momento, que ela possa declinar de tudo aquilo que é mundo, carne, querer, alma. E eu quero declarar sobre a vida dela, que ela estará cumprindo o chamado e o propósito, e que o Espírito de Cristo venha sobre a vida dela, porque se ela não tiver o Espírito de Cristo, ela não está em Cristo Jesus. E que ela possa ter esse entendimento, ter essa revelação, que o Espírito de Cristo ele é fiel, um Espírito reto, um Espírito calado, um Espírito manso, um Espírito libertador, um Espírito alabaçuriando, humilde, um Espírito perdoador, um Espírito fervoroso, rendido, humilde e obediente. E eu quero declarar sobre toda a igreja que esta será o nosso objetivo, ter o Espírito de Cristo e realmente lançar todo tipo de semente no solo para crescimento. E dizer ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser completamente tua, Senhor, e
pertencer a ti, ser semelhante a ti em tudo, ao meu mestre, Senhor. Eu não quero ser servido, mas eu quero servir, Senhor. E eu quero ter o padrão da pessoa, que é Cristo. Em nome de Jesus, Ele é a minha referência. Perdoa os meus pecados e que venhamos nos arrepender. E que você tenha um Natal junto com a sua família, um Natal poderoso, um Natal de unidade, de harmonia, de amor, de abnegação. E que você venha perdoar todas as coisas que aconteceram dentro da sua família neste ano. E que venha ser um ano de vitória, de bênção, de graça, de unção, de muito amor. Em nome de Jesus, que você tenha um Natal maravilhoso. E muito obrigado por me ouvir, porque hoje eu acordei e o Senhor, Ele falou: diga ao meu povo para ter o Espírito de Cristo. Fique com Deus. Deus abençoe.